quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E o tema desse trabalho é sobre família. Um tema tão importante, irmãos. Nós bem sabemos que o inimigo das nossas almas, ele vem atacando de uma maneira terrível as famílias. E nós, enquanto famílias, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos empoderar através da palavra de Deus, para que nós possamos defender a nossa família, defender a nossa casa, né? Para que possamos vencer as batalhas. Jesus, antes de ser entregue, ele falando aos seus discípulos, disse: olha, eu venci o mundo. Mas logo em seguida ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Então são essas aflições que nós precisamos vencer, né? Juntamente com a nossa família, juntamente com a nossa casa. Amém? Primeiro livro de Samuel 25, a partir do verso 1, diz assim: faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram em sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, um homem abastado, ou seja, um homem rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. E respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi se puseram a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com bagagem. Nesse meio tempo, um desses moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar o nosso Senhor, porém este desbaratou com eles. Até aqui, irmãos. Amém? Os irmãos poderão assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Queria trazer um tema a esta mensagem nesta noite,
dizendo: use de sabedoria para salvar a sua família. Amém? Use de sabedoria para salvar a sua família. Amados, nós temos nesta narrativa bíblica esta história, e o contexto dela é interessante, que ela já começa dizendo que Samuel morreu. E Samuel era um grande protetor de Davi. Davi já estava fugindo, mas Samuel ainda estava ali, apaziguando as tempestades, né? E agora então a palavra vem dizer que Samuel morreu. Ou seja, Saul então começa agora a apertar o cerco contra Davi. E Davi agora vai para essa região onde Nabal costumava levar ali o seu rebanho para, lógico, né, para a engorda. E Davi está ali fugindo, separado dos seus familiares, dos seus parentes, e cercado por pessoas desgostosas, né? Se nós olharmos pela palavra, Davi, quando se escondeu lá naquela caverna de Adulão, né, mais ou menos 600 homens desceram para aquela caverna. E aqueles homens eram pessoas desgostosas, né? Parte delas eram pessoas que estavam ali em aperto. Outro tanto estavam ali endividados. Um outro tanto amargurados de espírito. Essas eram as pessoas que estavam ao lado de Davi. Essas pessoas que estavam ali caminhando com Davi, né? Pessoas em aperto, pessoas endividadas, pessoas amarguradas, né? Que foram ali ao encontro de Davi e foram abraçados pelo Davi. E talvez aqui, irmãos, em se tratando de família, talvez possamos também nos encontrar muitas vezes nas nossas casas, com a nossa parentela aperto. Os endividados. E quando a gente está meio endividado, as pessoas correm da gente, né, pastorzinho? A gente vai andando por um caminho, por uma rua, eles mudam de calçada, né, mano? Não quer encontrar com a gente. E aqueles que estão amargurados de espírito. E vejam que essas pessoas procuraram Davi e Davi os acolheu. E da mesma maneira, irmãos, em se tratando de família, o tema é família, né? Eu creio que talvez no nosso meio possa encontrar famílias que estão passando por essas situações. Passando por aperto, passando por desesperos, por dificuldades. E é este momento, irmãos, que nós devemos também nos levantar como Davi e acolher essas pessoas, para que essas pessoas possam receber uma palavra de alerta, uma palavra de amor, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, para que elas possam se fortalecer. Louvado seja o nome de Jesus. Eram essas pessoas que estavam com Davi. Davi estava ali andando pelo deserto, foi para o deserto de Parã. Estava ali os pastores de Nabal com o seu rebanho, e ele ajudou a proteger aquele rebanho. Era muito natural os salteadores, os ladrões, cananeus, filisteus, muitas vezes encontraram ali um grande rebanho e roubar, tomar posse e matar até mesmo os pastores. Mas esses homens amargurados, esses homens endividados, esses homens, né, que estavam em desespero, estavam ao lado de Davi, esses homens ajudaram a proteger este rebanho de Nabal e seus pastores. E agora a situação em que a palavra, a narração que nós lemos, demonstra que Davi está ali fugindo, mas sem perder temor a Deus.
Ele continuou amando a Deus, temendo ao Senhor, adorando ao Senhor. E agora Davi está em dificuldade, ele precisa ali de apoio. Ele sabe que Nabal está ali com os seus tosqueadores. Então agora é o momento em que ele escolheu ali alguns jovens para ir até a fazenda de Nabal e pedir ajuda, e pedir algo. Manda aqueles jovens saudarem em nome dele. Mas Nabal, um homem duro. Quem é esse Davi? Quem é esse Davi, filho de Jessé? Como se não conhecesse, como se não soubesse quem é. E o interessante é que aqueles homens foram diante de Nabal e disseram: olha, é Davi. Mas ele acrescenta: Jessé. Então ele conhecia. Então ele se trai nas suas palavras. E aqueles moços então voltam com as mãos vazias. Conta toda a história. E Davi então chama os seus homens, manda pegar as espadas, e a promessa é dizimar todos os homens daquela família. Todos, desde as crianças, todos. E Davi então agora sobe com 400 homens, né, conforme diz o nosso jargão popular, com sangue no olho. Ele sobe com desejo de destruição, de acabar com tudo. Mas um dos jovens vem e diz: olha, os homens de Davi estiveram aqui, falando de Abigail, esposa de Nabal. E quando nós estávamos no deserto, nada aconteceu conosco. Eles foram como muros. Agora eles vieram ao Senhor, ao nosso Senhor, e o Senhor foi mal com eles. E agora Davi está subindo para fazer uma grande matança. O interessante aqui, irmãos, que a palavra vai dizer para nós que Abigail era uma mulher sensata e formosa. Exatamente nesta ordem. Para os padrões do mundo, o olhar primeiro vem para a formosura. Mas a palavra está dizendo: essa mulher era sensata, era sábia. Diferentemente do seu esposo, que era um homem duro e maligno. E o que me chama a atenção nesta palavra, irmãos, é que esse homem duro, maligno, em todo o seu trato, ele era da casa de Caleb. E Caleb estava no meio daquela turma, Wagner, que estava ali à beira do Mar Vermelho, que chegou até o Jordão, atravessou o Jordão como espia, com mais 11, Josué e Caleb mais 10, visitaram toda a terra de Israel, a terra da promessa. Eles voltam trazendo as notícias, e os irmãos conhecem a história. 10 dos espias só viram dificuldades, só viram problemas, mas Josué e Caleb estavam ali no meio da congregação dizendo: olha, se Deus nos trouxe até aqui é porque nós vamos prevalecer. Esse homem maligno, de coração duro, é da descendência desse Caleb. Eu não sei em que momento da história que surgiu ali um broto estragado. Não sei em que momento da história. Mas esse homem é filho de Caleb, da descendência de Caleb, um homem de fé. O homem, enquanto todos queriam apedrejar Moisés,
diante das dificuldades trazidas por aqueles espias, ele estava ali adorando ao Senhor. Deus nos trouxe aqui é porque nós vamos prevalecer. Eu quero trazer essa palavra no teu coração nesta noite. Deus te trouxe aqui é porque você vai prevalecer. Não importa o quanto a sua família está perecendo, ou o quanto a sua família está sofrendo, ou alguém da tua casa está sofrendo, precisando de algo. Se Deus te trouxe até aqui, é porque você vai prevalecer, no nome do Senhor Jesus. A situação daquela casa era a situação de morte, uma situação de derramamento de sangue. Mas quando aquela mulher foi avisada, e a palavra diz claramente, sensata, formosa, mas sensata, uma mulher sábia. Ela então começa a lutar agora, para salvar a sua família, para salvar a sua casa. Eu quero perguntar para você nesta noite, o que você tem feito para salvar a tua casa? Já foi recitado aqui nesta noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que é que nós temos feito para que esse versículo se torne verdadeiro na nossa casa? Que esse versículo se torne verdadeiro no nosso coração, nas nossas vidas? Diante de tudo que se apresenta nesse mundo, diante do que a mídia aponta, diante do que essa sociedade aponta, esse versículo realmente está arraigado na nossa vida, está realmente arraigado na nossa alma. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se nós analisarmos tudo o que está acontecendo no mundo, tudo que a mídia apresenta, tudo que é antibíblico, estão dizendo que é normal, estão dizendo que é natural. Pouco a pouco eles vão colocando coisas, e nós vamos colocando para dentro da nossa casa. Vem os programas de televisão, vem aí os reality show, onde tudo é permitido, onde muitas vezes o ganhador tem que fazer alguma falcatrua, e a televisão está mostrando, isso é normal. A nossa casa vê, os nossos filhos veem, e eles vão crescendo, observando e ouvindo, isso é normal. Para vencer, você tem que fazer isso. Para você ser ganhador, você tem que fazer isso. Por isso esse tema, para nossa alma, para o nosso coração nesta noite, use de sabedoria para salvar a tua família. O inimigo está usando de todas as suas estratégias. E muitas vezes vem com coisas pequenas, como conta-gotas. Mas vai se fixando. Vai se fixando. E nós vamos aceitando. A sociedade vai aceitando, vai achando isso é normal, isso é natural. Mas que fere os princípios da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos filtrar o que é de Deus ou o que é que não é de Deus. Até mesmo no meio evangélico, irmãos. É uma dura realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente, irmãos, nós olhamos para muitas igrejas para atrair pessoas, para ter ali um grande grupo de homens e mulheres, jovens. Eles usam de artimanhas antibíblicas para atrair essas pessoas, porque essas pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro como repreensão.
Ela vem para puxar a nossa orelha. É claro que ela também afaga. É claro. Mas muitas vezes nós temos visto aí, irmãos, igrejas ditas evangélicas, fazendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso defenda a tua casa. Por isso defenda a sua família. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que esta mulher, ela usa de sabedoria, algo nobre que só o Senhor pode dar. Não é uma sabedoria humana que nós estamos falando, mas uma sabedoria celestial, algo que vem do coração de Deus. Enquanto ela estava casada com um homem louco, Nabal quer dizer isso, louco, loucura. Aquela mulher estava cheia de sabedoria. E talvez você possa pensar, mas como pode uma mulher sábia casar com um homem louco? Né? Naquele tempo, as moças não tinham as facilidades que tem hoje. Hoje elas podem escolher, né? Quem quer namorar, quem quer casar. Naquele tempo não. As famílias se combinavam e pronto. Era assim que era feito. Mas era o esposo dela, esse homem louco. E essa mulher agora então, olhando para esse homem de coração duro, maligno nas suas obras, descendente de Caleb. Essa mulher, quando fica sabendo de tudo que o esposo fez, e a palavra de Deus vai dizer para nós, no verso 18, diz assim: então Abigail tomou a toda pressa. Repita comigo, a toda pressa. Eu disse agora há pouco, o inimigo ele vai devagar. Ele vai sondando, ele vai semeando as suas sementes malignas, suas setas malignas. Mas nós precisamos a toda pressa. Você precisa de toda pressa. Se você quer salvar a sua família, ou alguém da tua casa, precisa pressa. Nós precisamos nos apressar, irmãos, para que a nossa casa seja defendida. Ela não esperou Davi com seus homens chegarem até a sua casa para ela tentar negociar alguma coisa. Não, ela se apressou, ela foi à frente. E é esse erro que muitas vezes nós cometemos. Nós ficamos esperando, e nós vamos esperando, e as coisas vão acontecendo. Os problemas vão chegando cada vez mais e vão aumentando, vai virando bola de neve, e nós continuamos esperando. A guerra muitas vezes, irmãos, está nos cercando. O inimigo está chegando, e muitas vezes nós continuamos esperando. E quando nós vamos tentar tomar uma atitude, talvez seja tarde demais. Seja tarde demais. Então esta palavra para nós nesta noite, irmãos, quando ela ficou sabendo da situação, de tudo que estava ocorrendo, os homens estavam subindo para dizimar a sua casa. Então ela tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Ela vai agora ao encontro de Davi. E talvez você me pergunte: e Nabal, o que estava fazendo? Nabal estava ali festejando, embriagando-se, bebendo com seus tosquiadores, fazendo festa. A sua família, para ser dizimada, ele estava festejando. E aquela mulher então, nessa situação, ela prepara todas estas coisas, e ela vai ao encontro de Davi.
Ela nem falou nada com seu esposo. Deixou ele festejando. E ela vai. Eu estava meditando essa palavra, irmãos. E talvez cabe uma pergunta. Será que tem hora que nós não temos um pouco de Nabal? Será que nós não temos uma Abigail dentro de casa e nós não percebemos? Trocando os papéis agora, será que muitas vezes nós temos as esposas agindo como Nabal e maridos sábios como Abigail? Você já fez essa reflexão? Como nós estamos agindo dentro da nossa casa? Eu estava meditando essa palavra e eu estava lembrando do meu menino mais velho, o Edrei. Eu creio que a maioria conhece. Quando ele terminou o ensino médio, ele chegou para mim e disse: pai, eu estou indeciso, não sei o que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei para ele assim: olha, filho, a educação ainda é um bom negócio. Vai ir para a área da educação. Enricar você não vai enricar, mas dá para se sustentar. Ele olhou para mim e disse assim: professor, não, pai. Deus me livre. O senhor esqueceu que eu passei a vida inteira na sala de aula? Eu sei o que sofre um professor. Eu sei o que o senhor passa lá com os seus alunos. Eu falei: mas filho, mas ainda é um bom negócio. Aí ele foi para umas áreas, mas passou um tempo, um dia ele me surpreendeu. Ele disse: pai, eu quero ir para o seminário. Estou orando a Deus já há um tempo, e Deus tocou no meu coração: eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. E eu já era pastor nessa situação naquela época. E quando eu estava meditando esta palavra, eu lembrei desse momento com meu filho. Ele viu algo em mim que o motivou, o incentivou, e hoje também ele é um pastor. Talvez se eu fosse um Nabal da vida, ele estaria olhando para mim e dizendo: nunca que eu quero ser como o meu pai. Ou nunca que eu quero ser como a minha mãe. Então veja, irmãos, nós temos essa grande responsabilidade nas nossas mãos, nas nossas vidas, e não são palavras muitas vezes que vão nos definir, mas são as nossas atitudes, são a nossa maneira de agir, de proceder, aleluia, que as pessoas vão olhar, começando pelas de casa, vão olhar para as nossas vidas e vão ver em nós, aleluia, motivos para servir a Deus, motivos para servir a Cristo, motivos para adorar ao Senhor, motivos para ser servo do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, trazer nas nossas vidas, aleluia, esta palavra impregnada, para que os nossos possam olhar para nós e dizer: vale a pena servir ao Senhor. E aí então nós podemos dizer com boca cheia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas podem escolherem para que lados elas vão, para quem eles vão adorar, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor, para que a nossa casa seja salva. Aleluia.
É momento de nós refletirmos como nós temos nos posicionado. Foi falado no início, nós somos sacerdotes. Sacerdotes do lar. Como nós estamos agindo como sacerdotes para salvar a nossa família. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ser uma bênção na igreja. Eu quero ser uma bênção para o pastor. Eu venho para o culto, louvo, adoro, pulo, salto. Mas quando eu volto para minha casa, eu sou outra pessoa. Quando eu volto para minha casa, as pessoas da casa olham. Por que não é igual aqui? Os irmãos estão entendendo? Será que você está compreendendo o que é que Deus está falando ao nosso coração nesta noite? Diante de uma resposta ríspida, veio uma reação de Davi. Homens armados, sangue no olho, respirando morte. Agora aquela mulher separa aquelas provisões e vai ao encontro. Uma mulher que se apressou para salvar a sua casa. Ela tinha pressa. Eu preciso salvar os meus filhos. Eu preciso salvar o meu esposo. Ele é ruim, mas é meu esposo. Eu preciso salvar a minha esposa. Ela é ruim, mas eu preciso salvar a minha esposa. Eu preciso salvar o meu pai. Eu preciso salvar a minha mãe. Eles são ruins, mas eu preciso salvá-los. Eu preciso salvar. Porque é a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É família. É filho. É filho. É esposo ou é esposa. É pai, é mãe. E essa mulher agora está apressada. Eu preciso encontrar Davi o quanto antes. Aleluia. Esta mulher não ficou paralisada diante da situação. Como muitas vezes nós ficamos paralisados, estagnados. Essa mulher começou a agir imediatamente. Essa mulher ela não ficou reclamando, mas porque Nabal é desse jeito? Porque Nabal tem esse coração duro. O que custava ele ceder a alguma coisa para abençoar lá esse grupo de homens que ajudou ali a proteger o nosso rebanho, os nossos pastores? O que custava ele fazer? Não, ela não ficou reclamando. Ela começa a agir. Ela não ficou esperando pelo outro. Vou esperar a festa passar. Não, ela começou a agir imediatamente. Ela vai ao encontro de Davi. O verso 23, irmãos, diz assim para nós: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Meu Deus, quase 9h30. Perdão, pastor, passei do horário. Essa mulher, quando chegou diante do rei, ela reconheceu o rei, a soberania do rei, o ungido de Deus. Essa mulher, ela
se humilhou diante de Davi. Ela se colocou em terra, ela prostrou-se. E a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão, os que se humilham serão exaltados. E aquela mulher começa então a dialogar com o rei. Reconhece, Davi é rei. Ela começa a falar para ele: olha, não queira ficar com essas marcas de sangue inocente das suas mãos quando você começar a reinar. Ela entrega as provisões. E o coração de Davi se aplaca. Aleluia. Ela não foi lá e não deu uma carteirada: olha, eu sou esposa do maior fazendeiro desta região. O meu esposo tem milhares de cabeças de gado. Não, ela se humilhou. E Davi então agiu ali com misericórdia. Provérbios 15, 1, 2 diz assim para nós: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna-se atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Sabedoria. Diferentemente do esposo tolo, mau, coração duro, aquela mulher era sábia. Depois que ela volta para casa, o esposo já tinha passado o efeito da bebedeira. Ela conta toda a história, o que estava para acontecer, e aquele homem fica estático, duro. 10 dias depois ele morre. E quando Davi ficou sabendo que aquela mulher se tornou viúva, imediatamente ele foi atrás. Essa mulher sábia tem que estar do meu lado. Quando eu começar a reinar, essa mulher tem que estar do meu lado. Está entendendo? Sabedoria. Se coloque em pé, igreja do Senhor. Sabedoria e tolice faz diferença. Nós podemos nos destacar pela nossa sabedoria ou pela nossa tolice. Abigail, ela se destaca aqui pela sua sabedoria, por algo nobre que o Senhor deu. Então que nesta noite que nós possamos sair desse culto clamando ao Senhor: me dá esta dádiva do céu, me dá algo sobrenatural, me dá entendimento, me dá sabedoria, para quando eu me encontrar numa situação adversa, eu possa agir como Abigail agiu. Eu possa agir com uma razão não humana, mas com uma razão sobrenatural dada pelo Senhor. Que o Senhor venha colocar palavras sábias nos meus lábios, para que eu possa defender os meus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. E que nesta oração você possa pedir ao Senhor que Ele venha visitar os seus, visitar a tua casa, porque a igreja começa na nossa casa.
Uma igreja abençoada começa dentro do lar. Eu saio abençoado da minha casa para abençoar as pessoas no culto. A bênção começa na casa. Eu preciso ter a minha casa abençoada para que eu possa ser também um abençoador. Eu preciso ser abençoado para que eu possa abençoar o esposo ou abençoar a esposa, abençoar filhos ou abençoar os pais. Então que nesta noite nós possamos clamar ao Senhor. Moisés estava ali à beira do Mar Vermelho nesse acontecimento, porque o povo de Israel estava clamando, pedindo ao Senhor libertação. E Deus se levantou do seu trono para livrar o povo de Israel. Então quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, com o nosso coração quebrantado, o Senhor se levanta do seu trono para nos abençoar, para nos livrar, para livrar os nossos. Ah, pastor, mas os meus não estão aqui na igreja. Ore por eles, onde quer que eles estejam. O servo do centurião estava na casa, e o centurião pediu que Jesus mandasse uma palavra de cura, e o Senhor então abençoou e curou aquele servo. Jesus não foi até a casa, mas Jesus mandou uma palavra, e o servo sarou. Então onde estejam os seus nesta noite, não importa onde eles estão, mas que nesta noite nós possamos orar ao Senhor, colocar estas vidas diante do altar do Senhor, nas mãos do Senhor. Aleluia. Começa a falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus.